A nossa jornada começa pelo objeto principal e mais brilhante do Sistema Solar, o Sol. Uma enorme esfera de plasma inimaginavelmente quente. O Sol é uma estrela classificada como a anã amarela da sequência principal, o que significa que ainda está fundindo átomos de hidrogênio em seu núcleo para formar átomos de hélio. Esse processo é conhecido como fusão nuclear. E é este processo que faz com que o Sol libere muita energia na forma de luz e calor. As temperaturas na superfície do Sol atingem 5.500 graus Celsius. No entanto, o núcleo do Sol atinge uma temperatura de até 15 milhões de graus Celsius. A única estrela entre bilhões espalhadas pela galáxia que nos fornece as condições necessárias para a vida surgir em nosso planeta. A luz emitida pelo Sol leva cerca de 8 minutos para chegar à Terra. Então, isso significa que, quando vemos o Sol no céu, o vemos como era há 8 minutos atrás. E um fato interessante é que se o Sol apagasse agora, ou se acontecesse alguma coisa com ele, só saberíamos depois de 8 minutos. No entanto, o mundo mais próximo do Sol é banhado pela sua luz em apenas 3 minutos. Conforte-se aí, pois vamos direto para o primeiro planeta do Sistema Solar. O planeta mais próximo do Sol é um dos mundos mais extremos do Sistema Solar. Mercúrio, o menor de todos os planetas do nosso bairro. Como você pode ver, este planeta rochoso é cheio de crateras, cicatrizes de um passado violento, e também não possui nenhuma lua conhecida. Ele é apenas ligeiramente maior do que nossa Lua, com cerca de 4.879 quilômetros. Mercúrio está localizado extremamente próximo do Sol, a uma distância de 58 milhões de quilômetros. Muitos consideram ele como um pedaço de rocha insignificante, devido ao seu pequeno tamanho. No entanto, Mercúrio possui muitos mistérios que só estamos começando a entender agora. Os cientistas acreditam que em um passado distante, Mercúrio era um alvo muito grande de diversos asteroides e cometas, pois não possuía uma atmosfera capaz de protegê-lo de impactos. Hoje em dia, ele formou apenas uma fina atmosfera de hélio e hidrogênio, capturada pelo vento solar. Devido à sua rotação lenta, o lado virado para o Sol possui temperaturas de até 430 graus Celsius. Já às noites, as temperaturas caem para cerca de 180 graus negativos. Mas ainda existe outro planeta ainda mais perigoso do que ele, e ainda por cima, bem mais quente. Vênus, conhecido também como a Estrela da Manhã ou Estrela d'Alva, é o segundo planeta a partir do Sol. É um mundo quente e infernal, diferente de qualquer outro do Sistema Solar, e se localiza a apenas 108 milhões de quilômetros do Sol. As suas temperaturas na superfície atingem cerca de 475 graus Celsius, o que é muito mais quente do que Mercúrio, mesmo não sendo o planeta mais próximo do Sol. E assim como Mercúrio, Vênus não possui nenhuma lua conhecida. Porém, ele possui uma grande atmosfera composta de dióxido de carbono, nitrogênio e monóxido de carbono. A atmosfera é 92 vezes mais pesada que a da Terra e está envolta em nuvens amareladas de ácido sulfúrico. É exatamente por causa dessa atmosfera espessa que faz Vênus ser mais quente do que Mercúrio. A atmosfera venusiana é um efeito estufa descontrolado e absorve muito mais a luz do Sol para si. Com isso, o calor fica preso dentro de Vênus e não consegue sair. A superfície de Vênus é coberta por crateras, montanhas, vulcões e planícies de lava.
Um fato interessante é que um ano em Vênus é mais curto do que um dia. Um ano por aqui dura 225 dias, enquanto um dia dura 243 dias terrestres. Confuso, não é mesmo? Entre a toxicidade e o calor que queima você, você não sobreviveria nenhum segundo em Vênus. Antes de continuar com a viagem, que tal uma parada rápida na Terra? Sendo o quinto maior planeta do Sistema Solar e o terceiro planeta a partir do Sol, a Terra é o único planeta conhecido por ter água na superfície e uma atmosfera sustentável capaz de abrigar a vida. Temos o grande privilégio de chamá-la de nossa casa. Afinal, é o único lugar no universo onde conhecemos a vida, de diversas maneiras, se adaptando a ambientes aquáticos, terrestres, pelo ar e também em lugares muito frios ou muito quentes. E uma das coisas mais impressionantes que existe por aqui é a própria humanidade. Ao mesmo tempo, é algo estranho. Pense, um ser inteligente que pode refletir sobre a sua própria existência e pensar sobre como tudo começou, somente a Terra é conhecida por abrigar esses seres. Um mármore azul, o berço da humanidade, onde toda a nossa história começou. E ela não está sozinha. A 384 mil quilômetros dela se localiza a Lua, o único satélite natural do nosso planeta. Cerca de 80% da paisagem da Lua são planaltos com muitas crateras e poeira lunar. As temperaturas de dia no equador da Lua chegam até 120 graus Celsius, enquanto na noite as temperaturas caem para 130 graus negativos. E quando superarmos as fronteiras do nosso planeta, uma segunda opção de casa estará à espera de uma visita. Marte é o quarto planeta a partir do Sol. No entanto, é o segundo menor planeta do Sistema Solar. Diferente da Terra, Marte é um deserto seco e frio, sem formas de vidas conhecidas. A superfície de Marte é fria, com uma temperatura média de 62 graus Celsius negativos. Mas um dos grandes problemas ao visitar Marte, além da distância, é a sua atmosfera. A atmosfera de Marte não contém muito ar respirável como a da Terra. Em vez disso, ela é composta por dióxido de carbono, argônio, nitrogênio e um pouco de oxigênio e vapor d'água. O planeta, diferente de Vênus e Mercúrio, possui duas luas, chamadas Phobos e Deimos, e ambas se parecem muito com asteroides. Phobos é o maior e mais próximo satélite natural de Marte, possuindo 22 quilômetros de diâmetro, e está localizado a 6.000 quilômetros de Marte. E o segundo satélite natural do planeta se chama Deimos. Esta lua é um pouco menor do que Phobos, com 12,4 quilômetros de diâmetro, e está a 22.000 quilômetros de Marte. Graças a várias missões enviadas para lá, descobrimos que o planeta vermelho nem sempre foi assim. Há muito tempo atrás, Marte era parecido com a Terra, com lagos e correntes fluindo pela superfície. No entanto, tudo isso foi perdido. Acredita-se que mudanças climáticas extremas fizeram com que seus lagos e mares desaparecessem. Como você pode ver, hoje Marte está seco e sem vida, com uma superfície enferrujada e cheia de areia. Se continuarmos avançando mais, logo chegaríamos nos 4 planetas mais afastados do Sol, classificados como planetas gasosos.
Só que no meio do caminho existe uma barreira que separa os planetas rochosos dos gasosos. Se chama o Cinturão de Asteroides. Essa região em forma de anel possui diversos asteroides e poeira, sendo restos da formação do Sistema Solar. E o maior corpo celeste desta região é Ceres. Esta rocha espacial com 946 quilômetros de diâmetro é classificado como um planeta anão e o mais próximo a partir do Sol. E seu tamanho seria o suficiente para cobrir uma boa parte do território brasileiro. Uma coisa bacana é que, além de sua superfície ser repleta de crateras, um possível criovulcão pode estar presente também. Criovulcões nada mais são do que vulcões que, ao invés de expelir lava, expelem gelo derretido. E esse criovulcão pode sugerir que, em um passado distante, Ceres deve ter abrigado um grande oceano subterrâneo global, e ainda pode estar lá. Mas agora, vamos viajar para o primeiro dos mundos mais fascinantes do Sistema Solar: os gigantes gasosos. Finalmente, chegamos ao grandioso Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar. Júpiter é tão inimaginavelmente grande que, se a Terra fosse do tamanho de uma uva, Júpiter seria do tamanho de uma bola de basquete, com 140 mil quilômetros de diâmetro. E além disso, tem mais do dobro da massa de todos os outros planetas combinados. Júpiter não possui nenhum chão para pisar, então, se você caísse nele, você simplesmente afundaria em seus gases. Sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio, hélio e nuvens frias de amônia e água. Júpiter pode ser grande, mas gira rápido. Um dia dura apenas 9 horas e 56 minutos. E por ser tão rápido, a atmosfera de Júpiter tem fortes tempestades. Além disso, a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade que poderia engolir a Terra, que possui ventos que batem 430 a 680 km por hora. Estudos indicam que quanto mais fundo você entra em Júpiter, mais quente vai ficando, e a pressão atmosférica sobe para níveis além do que podemos suportar. Se a pressão não matasse você, a temperatura média, que é de 145 graus negativos, certamente o mataria. Júpiter antes era o planeta com o maior número de luas do Sistema Solar, com 95 delas conhecidas, mas acabou perdendo esse posto no ano passado. A sua maior lua é Ganímedes, esculpida com um terreno escuro e com diversas crateras. A lua jupiteriana é a maior do Sistema Solar, com cerca de 5.268 quilômetros de diâmetro. Os cientistas acreditam que Ganímedes possa ter um oceano subterrâneo abaixo da crosta de gelo em seus polos. Se existir, é provável que ele possa conter alguns sais minerais e moléculas orgânicas, um ambiente estável para formas de vidas exóticas aparecerem. E Júpiter não é o único gigante do Sistema Solar. Um pouco mais longe, seu irmão mais estiloso habita a escuridão. Assim como Júpiter, Saturno é um gigante gasoso sem nenhuma superfície sólida, mas com um diferencial: anéis. Embora já se sabe que todos os 4 gigantes gasosos possuem anéis, nenhum deles se comparam a esta joia. Seus anéis em seu entorno são feitos de rochas congeladas e poeira, que variam de tamanho desde pequenas pedrinhas até enormes pedaços de gelo, alguns até maiores do que um iceberg. Ainda hoje não se sabe como e o porquê Saturno desenvolveu esses anéis.
Mas de acordo com várias pesquisas, esses anéis são relativamente jovens e se formaram há apenas 10 a 100 milhões de anos atrás. Pensa-se que essas estruturas podem ter se formado quando pequenas luas se colidiram ou foram quebradas pela gravidade do planeta, o que fez com que vários detritos se acumulassem e ficassem em sua órbita. E a extensão do anel é muito grande, se estendendo por 420 mil quilômetros ao redor do planeta. Sem dúvidas, Saturno é como um verdadeiro senhor dos anéis do Sistema Solar. E Saturno agora é o planeta com o maior número de luas do Sistema Solar, com aproximadamente 146 luas confirmadas. A sua maior é Titã, uma lua gelada cuja superfície é completamente obscurecida por uma atmosfera dourada e nebulosa. Seguindo em direção aos confins do Sistema Solar, logo vamos nos deparar com o planeta mais frio de nossa vizinhança. Você pode ver agora uma bela esfera azul clara, o sétimo planeta a partir do Sol, Urano. Esse planeta congelado se encontra a 2,9 bilhões de quilômetros do Sol, e uma viagem até ele atualmente levaria cerca de 9 anos e meio. Mas agora estamos aqui, e você está tendo uma bela vista desse gigante de gelo. Urano possui uma composição um pouco diferente de Júpiter e Saturno. Sua atmosfera é composta principalmente de hidrogênio, hélio e metano. E é justamente o metano que lhe dá essa cor azulada, pois ele absorve a luz vermelha do Sol e reflete como azul. No entanto, Urano também possui vestígios de sulfeto de hidrogênio. Bem, esse gás, em outras palavras, cheira a ovo podre e carne em decomposição. Nada agradável. As temperaturas em algumas partes da atmosfera podem chegar a 225 graus negativos. E enormes nuvens de cristais de gelo de amônia e metano giram ao redor do planeta, criando tempestades que chegam a 900 km por hora. Uma coisa estranha que talvez você não saiba sobre Urano é que ele gira de lado, tendo uma inclinação de 98 graus. Em comparação, a Terra está inclinada em apenas 23 graus. Essa estranha inclinação faz com que os dias em Urano durem cerca de 17 horas, e um ano dura 84 anos terrestres. Você poderia morrer de velhice antes do ano acabar. O planeta possui 27 luas conhecidas, sendo a maior delas Titânia. Conhecida por ser uma lua congelada e geologicamente ativa. E sua superfície é moldada por um grande sistema de cânions e escarpas. E por fim, para encerrar nossa jornada, vamos seguir para o último mundo do Sistema Solar. O oitavo planeta a partir do Sol chama-se Netuno. E como você pode ver, Netuno possui uma impressionante atmosfera azul escuro, feita de hidrogênio e hélio, com vestígios de metano. E assim como Urano, é justamente esse gás que lhe dá esta cor azul. A atmosfera também possui algumas nuvens brancas, que formam as tempestades mais furiosas e rápidas do Sistema Solar. Os ventos por aqui atingem 2.000 km por hora. Eles são tão poderosos que quebram a velocidade do som. E as temperaturas na atmosfera chegam a 214 graus negativos. E um dia em Netuno dura 16 horas, enquanto um ano dura 165 anos terrestres. Assim como Saturno, Netuno também possui anéis, porém são muito escuros para serem vistos detalhadamente.
Provavelmente eles se formaram há pouco tempo, quando uma de suas luas acabou sendo destruída e os destroços ficaram em sua órbita. Falando em luas, Netuno possui 14 delas, e a maior se chama Tritão. Uma lua cheia de geysers ativos expelindo material gelado na superfície. Porém, essa lua possui uma característica muito bizarra. Tritão segue uma órbita oposta à rotação de Netuno. Isso significa que enquanto o planeta gira para um lado, a Lua o orbita para o outro lado. Isso fez os cientistas pensarem que Tritão pode ter sido um objeto que foi capturado pela gravidade do planeta, ao invés de se formar ao seu redor. Ainda é um grande mistério. Bem, existem outros diversos mundos espalhados por aí, localizados a bilhões de quilômetros da nossa estrela. No entanto, o foco desta vez foi apenas nos planetas principais do Sistema Solar. Mas enfim, espero que você tenha gostado dessa viagem. E se sim, então deixe o seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de mais conteúdo sobre o universo.